Nesse vídeo vou mostrar para você como criar um API REST aqui no MediBuilder. Caso você queira em algum momento fornecer dados, do teu sistema, por exemplo, para um aplicativo externo, no caso aí um aplicativo mobile feito aí no Flutter, no React, no AppGyver, no Dev Mobile e etc. É muito simples criar aqui um API REST no MediBuilder, tá? Antes de criar aqui, eu vou mostrar a estrutura da tabela. Nesse caso aqui é o cliente, tá? Tem uns campos aqui, o ID, nome, celular, e-mail e ativo. Eu tenho aqui 3 registros, pré-cadastrados, só para mostrar aqui como carregar, listar esses registros, mas também vou mostrar como salvar, inserir um novo registro, beleza? Então vamos lá. Então para criar aqui é muito simples, eu vou vir aqui no botão do mais, novo código, tá? Nesse pop-up aqui a gente tem algumas opções aqui, mas para criar um API REST tem duas formas, tá? Tem o PHP REST Service, tá? E o PHP Service. Qual é a diferença dos dois? O padrão é esse aqui, tá? Ele vem aqui com alguns métodos, que ele oferece por padrão do framework, que são métodos triviais, como salvar, excluir, editar, e etc. Então, enquanto o PHP Service, ele só vai vir ali com a estrutura básica da classe, e aí você vai criar os seus próprios métodos customizados, beleza? Mas ambos aqui, eles servem como um API REST, beleza? Eu vou mostrar aqui o padrão aqui, só para a gente ter uma noção aqui da diferença. Então eu vou clicar aqui. Aqui no nome do arquivo eu vou chamar aqui de cliente, tá? Eu vou chamar aqui REST Service. Módulo e submódulo não precisa. O banco de dados, aí sim, eu vou informar o meu conector. Aqui chama banco e a minha tabela vai ser o cliente. Eu vou clicar no botão criar código, tá? Pronto, como eu falei, veja que está comentado aqui, ó, ele já vem com alguns métodos aqui triviais, ou seja, o load para carregar um único registro, delete para excluir, o store para salvar, o load HAL para carregar todos, tem um delete HAL também para excluir vários, beleza? Mas a estrutura básica é essa daqui. O nome da minha classe Service. Veja que tem um extend aqui, ele está herdando aqui dessa classe, que é o Adiante Record Service, que é aí do framework. Temos aqui 3 constantes, que é o database, onde ele pega aqui, atribui, o nome do meu conector, aqui é o banco. Active Record, referenciar a minha classe model cliente. E os atributos aqui é justamente os campos aqui da minha tabela, tá? Mas veja, como eu falei, existe outra forma aqui, que é criando uma classe, Service, que eu vou mostrar agora. Então eu vou clicar aqui. Aqui eu vou só chamar de cliente Service, tá? Não vou chamar de REST para não ficar semelhante ao outro. Então vai ser cliente Service. Aqui não preciso informar nada e vou criar o código. Pronto. Veja, enquanto aqui ele tem alguma, por exemplo, esse extend, tem os constantes, Aqui não, ele só tem o código básico, A declaração aqui da classe. Tem um construtor que eu apaguei agora. E tenho aqui a função aqui, o método, que eu posso estar utilizando aqui, tá? Eu posso tirar esse static aqui. E onde tem aqui o myFunction é justamente o nome, do seu método. Então aqui, por exemplo, eu posso chamar aqui de todos, tá? Para eu chamar, ou seja, vai ser um método responsável por carregar vários registros, beleza? Basicamente é isso, tá? Eu posso aproveitar esse constante aqui, porque eu vou estar utilizando ele aqui, tá? Então eu posso vir aqui, vou apagar, pronto. Porque aí eu vou estar utilizando quando eu quiser abrir uma conexão, usando essa constante aqui, beleza? Eu já tenho aqui uma classe, um API REST, que é o cliente API REST, tá? Nesse caso, esse cara aqui foi feito o padrão, que está herdando aqui do carinha, mas eu poderia bem, pegar isso aqui, ó. Eu vou até copiar. Pronto, vou pegar só esses dois aqui, que é o salvar e todos, tá? Então eu posso fazer isso aqui, ó. Ó, pronto. Já peguei lá. Então, essa é a diferença. Enquanto o padrão, ele vem com esses métodos aqui, o Service não. Você cria só os seus próprios métodos, que eu, no meu caso, eu recomendo, fazer dessa forma, porque tem uma liberdade maior, tá? Enfim, então é isso. Eu vou estar explicando aqui o código, tá?
Então aqui é o nome da classe, constante, o nome do meu conector e o método todos, tá? Então a ideia nesse caso aqui, o todos, seria, para você que está iniciando aí, seria o get, tá? Ó. Então seria um endpoint, vamos dizer assim, que vai ser o método get que vai retornar, né, todos os registros. Então, como eu fiz aqui, eu inicio aqui com um try-catch, né? Caso ocorra algum erro, né? Ele faz um rollback para fazer um retorno, né, da transação. E aqui um retorno, né, para a minha API, ok? Então, eu inicio aqui com um array chamado retorno, tá? Eu declaro aqui. Vou abrir a conexão com o banco de dados, utilizando aqui a classe tTransaction, né, através do método open para abrir uma conexão. E aqui, né, o self, né, que eu estou referenciando a minha própria classe e utilizando aqui, ó, minha constante database, beleza? Abro a conexão, criei aqui uma variável chamada dados, né, onde eu vou carregar aqui todos os registros da minha tabela cliente. Nesse caso aqui, a minha classe, né, model do cliente. Eu utilizei aqui o método where, né, para criar uma condição, né, um filtro. Então eu defini aqui que só vai retornar os clientes com campo ativo igual, né, ou seja, o operador igual assim, tá? E aí eu utilizo aqui um método load para ele carregar vários registros da minha tabela cliente. Se existir, né, então eu faço agora um for each nessa variável dados aqui, tá? Onde eu vou jogar para cada registro na variável item. E como eu falei, né, eu criei esse array aqui, retorno, né, para justamente ter um retorno ali se ele realmente salvou ou não, beleza? Então eu estou utilizando aqui do objeto item um método aqui que é o toArray, também que pertence aí ao framework, onde ele vai retornar um array aí de todo o objeto, né, ou seja, dos campos ali do meu registro, beleza? Então enquanto tiver registro, ele vai incluir nessa array aqui. Finalizou, fecho a minha conexão e aí eu dou um return aqui justamente da minha variável, né, da minha array. Basicamente é isso aqui, tá? Então é muito simples. Então no todos aqui eu estou fazendo um get, tá? Então ele vai retornar esse carinha. Já no método salvar, veja que agora eu tenho um parâmetro aqui chamado dados, né? Por quê? Porque justamente esse dados aqui, ele vai fazer o quê? Ele vai receber aqui um vetor, um array com dados, né? E aí eu faço o quê? Eu abro a minha conexão, eu crio novamente aquela array, né, para eu ter um retorno aqui no finalzinho aqui, tá? Aí eu verifico por segurança se o parâmetro aqui, ó, que vem aqui nessa variável é um array, né, o dados. Então eu verifico se existe esse parâmetro aqui, o nome, usando aqui a função isEt do PHP e também, né, ó, eu estou validando aqui se tem valor, utilizando aqui o empty, né, que é uma função do PHP, só que aqui com exclamação eu estou verificando se tem valor, tá? E aí novamente eu verifico aqui se esse parâmetro aqui, nome, né, se ele tem valor. Então aqui ele verifica o isEt se o parâmetro existe e o empty aqui com exclamação verifica se ele tem valor. Se tiver, né, aí o que eu vou fazer? Eu vou incluir, porque a ideia aqui é salvar um registro. Então eu faço aqui a declaração da instância, né, do objeto cliente, né, da minha classe model, e aí eu vou atribuindo, ó, nome é igual ao parâmetro aqui, ó, do dados, nome, celular com celular, e-mail, e-mail, e aí por fim eu utilizo aqui o método store, né, do framework para salvar esse registro, beleza? E aí por fim ele vai fazer aqui ó, o retorno, só para eu ter uma garantia, né, que salvou. Novamente eu vou estar utilizando aqui o método toArray, tá? Para ele pegar esse valor que foi salvo e jogar nesse carinha. Eu fecho a minha conexão e agora por fim eu tenho um retorno aqui dessa operação, beleza? Pronto, basicamente é isso aqui, tá? Para a gente fazer, eu vou até comentar aqui, né? Para ficar, aqui vai ser o post, tá? Que vai ser vai salvar. Então o get ele está pegando os dados e o post ele está salvando, ok? Então perfeito. Então o que eu vou fazer agora aqui, tá? Na verdade eu vou estar utilizando esse carinha aqui. Não, esse aqui não, né? Que eu poderia também copiar esse cara e colocar aqui, tá? Mas esse aqui eu vou estar excluindo, que é esse carinha aqui, ó. Porque eu já tenho ele aqui, que é justamente esse aqui, ó, cliente API REST.
nesse caso é aqui, tá? E eu vou estar utilizando ele aqui como exemplo. Eu poderia estar utilizando aqui o cliente server, que é a mesma coisa, tá? Mas eu já tenho aqui feito, então eu vou estar utilizando ele. Olha só, para a gente fazer a autenticação, a requisição dessa API, né? A gente tem aqui um token, tá? Veja que eu coloquei aqui no comentário, só para facilitar a minha vida. Veja que eu tenho aqui o Basic, tá? E aí eu tenho aqui o meu token. O Basic é o tipo da minha autenticação, tá? E aqui, esse carinha aqui é o meu token. Onde eu vejo aqui o meu token no projeto do MedBuilder? Tem várias formas. Se você vir aqui no config e no application.ini, você vai ver que tá aqui, ó, ali, ó, REST-Key, é esse carinha aqui. É só você copiar, né? E aí você tem ele já disponível. Outra forma é você vir aqui nas propriedades do projeto, tá? E aqui no finalzinho, ó, tá aqui também, ó, o REST-Key. Então é só você copiar, tá? Então tem N formas de você obter esse token do seu projeto. Beleza, então a primeira informação é essa do token e a questão da URL, né? Como a gente faz a requisição. Veja, se você vir aqui, né? Eu estou utilizando aqui o próprio MedBuilder. Veja que ele já tem aqui uma parte da minha URL, né? O teste online, MedBuilder, tarará. Aí tem aqui o nome do meu projeto, que é o API REST, tá? E para utilizar aqui API REST, né? Veja que depois aqui, ó, do meu projeto, né? API REST, que é o nome do meu projeto, tá? Poderia ser qualquer coisa aqui, por exemplo, RP, né? E etc, tá? Aí vai ter o barra. Veja que eu tenho aqui o arquivo rest.php. Que arquivo é esse? Se você vir aqui no Explorer, você vai ver aqui no finalzinho, ó, eu tenho aqui o arquivo rest.php. Essa é a classe que vai estar fazendo uma manipulação, execução da API aqui do teu projeto aqui no MedBuilder, tá? Então, é essa classe aqui, né, PHP, que vai estar fazendo, né, esse recurso para você, beleza? Então, por isso que depois do nome do projeto aqui, ó, depois do projeto, você coloca a barra aqui, tá? E aí você vai colocar o rest.php, interrogação, né? E agora você vai utilizar aqui, ó, o class, que vai ser o quê? O nome da classe da tua API, ó, tá vendo aqui, ó, cliente API REST. Vai colocar o e-comercial para fazer a junção, porque eu vou concatenar agora com o método, porque eu tenho que saber qual é o método que ele vai executar aqui nessa API. E vai ser todos. Olha lá, aqui ele fazendo a referência, tá vendo? Ó? Então, basicamente é isso. Você pega a sua URL principal, aqui, ó, principal. Deixa eu dar um zoom aqui. Eu gosto de deixar bem, ó. Deixa eu pegar aqui, ó lá. Isso, ó. Depois do projeto, coloca a barra. Aí você vai colocar o rest.php interrogação. Vai agora colocar o class, que vai ser o nome da tua classe aqui, ó. Esse carinha aqui, ó, o nome da tua classe, né? Coloca aqui o e-comercial para fazer uma concatenação e dizer qual é o método que ele vai executar. E o método é esse carinha aqui, ó, método, tá? É o THOD. E aí você coloca igual e aí coloca o nome do teu método. Nesse caso aqui vai ser todos, tá? Então basicamente é isso, ok? Então beleza. Eu tenho aqui já essas informações aqui, né? Tanto aqui, ó, o todos como o salvar. E no salvar eu tenho aqui um JSON só para a gente ver o teste, né, da gravação aqui do salvar. Então, para fazer o teste aqui, como a gente vai fazer isso aqui, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou estar executando essa aplicação aqui para a gente testar aqui no programa aqui que é o Postman, tá? Que é um programa que executa aqui API REST. Tem outros, né, Insomnia e etc. Mas eu vou estar utilizando aqui o Postman, tá? Pronto, ó, tá feito aqui executado aqui minha aplicação. Olha só, eu tenho aqui essa listagem aqui da tabela clientes, né? Eu tenho aqui o Jorge, a Maria e a Jéssica. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou vir aqui no Postman, eu vou clicar aqui nesse maisinho aqui. Veja que ele já tem aqui os tipos, né? Get, Post, Put, Delete, etc. Nesse caso aqui o primeiro é todos, então vai ser o Get, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar aquela URL aqui, ó, de listar, que vai ser o todos. Eu vou vir aqui, ó, e colar.
Pronto. Olha que interessante, o próprio Postman, o próprio programa, né, de requisições aqui, ele identificou aqui que esse class aqui, ó, esse class e o método, eles são parâmetros aqui da minha API. Então veja, ele já colocou aqui, ó, o class e o todo. Se eu quiser, né, caso eu queira, colocar outro parâmetro, por exemplo, sei lá, nome, ó. Veja que ele colocou aqui, ó lá na URL. Eu posso botar aqui, por exemplo, João. Olha lá, ele colocou aqui no parâmetro da URL, tá? Então é dessa forma que a gente cria aqui parâmetros, né? Como eu já coloquei diretamente aqui, ele identificou e definiu aqui, tá? Então o primeiro passo é esse, colocar a URL. Caso não tenha os parâmetros, você cria aqui, tá? O class vai ser o nome da sua classe e o método é o nome do método que você vai querer executar daquela classe, beleza? Outro passo, né, é a gente definir aqui o nosso token, tá? Como eu falei, o nosso token, ele tem esse basic aqui, tá? Então, como a gente faz? Eu vou copiar aqui, ó, vou copiar, e aqui no Postman, olha só que interessante, você vai vir nessa aba Headers, né? E aqui no Header, você vai vir aqui no Key, você vai procurar aqui digitar a opção Authorization, tá? Então você clica nele e aqui no Value você vai colar aquele basic, veja que tem um espaçamento do basic para o token, tá? Então é dessa forma que você coloca. Pronto, tá feito aqui a definição aqui para a gente executar a nossa API. E aí eu já vou clicar no Send aqui, tá? Vamos lá. Opa, perfeito, ó. Executou perfeitamente, olha lá. Status sucesso, o data, tá? O data é um vetor, né, um parâmetro que sempre vai retornar os dados do teu banco de dados. Nesse caso aqui, ó, ele retornou aqui, ó, o ID 1, que é a Jéssica, ID 2, a Maria, e o ID 3, que é o Jorge, beleza? Então aqui já está perfeito, ó. Aí dessa forma aqui você já consegue executar a tua API em qualquer solução externa, no aplicativo mobile e etc. Beleza? E agora para finalizar, né, eu vou mostrar aqui do salvar. Então eu vou vir aqui, ó, pegar minha URL, vou vir aqui no Postman, eu vou criar uma nova requisição, onde tem um get, eu vou selecionar aqui o post, tá? Porque aí a gente está inserindo dados, não pegando, tá? Aqui eu vou colar a minha URL do meu endpoint, tá? Que é o salvar. Veja que é a mesma coisa do outro, ó. O class é a mesma, só que o método é o salvar, tá? E aqui, obviamente, no header, né, a gente vai ter que fazer a mesma coisa, tem que definir aqui a questão do token, senão ele não vai conseguir, ele vai dar erro, tá? Então tem que ter essa requisição aqui do nosso token. Vale, vou colar. Pronto. E agora, para finalizar, né, aqui como é um post, né, eu tenho que enviar dados aqui. Então eu vou vir aqui no body, né, que é o corpo, né, traduzindo aqui. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar esse JSON aqui, que aí eu estou simulando, por exemplo, no aplicativo aí no Flutter, no AppGyver, etc., que eu estou enviando aqui, ó. Veja que aqui eu coloquei no how, né, que é linha, e onde tem text, eu vou selecionar JSON, que é o tipo de informação que eu vou estar enviando. Pronto, está aqui o JSON, né? No caso aqui, veja que como eu estou fazendo uma inclusão, eu não preciso definir o ID, porque o ID é automático pelo próprio banco de dados, tá? Então, eu estou informando só o que? O nome, o celular, e-mail e o ativo, tá? Então é isso, eu vou executar aqui o send, ó. Ó, olha que maravilha. Já atualizou aqui também, ó. Não sei se vocês olharam aqui, ó. Tá aqui, ó. Já automaticamente. Eu criei, obviamente, uma função, né, para ele atualizar automático a cada X tempo, né, nesse data grid. Mas tá aqui, ó. Já salvou. Tá aqui o retorno da minha API e também aqui no meu sistema tá aqui salvo, João. Então imagina, por exemplo, eu vou fazer outro aqui só para a gente, ó. Eu vou colocar aqui, tem um Jorge, vou botar aqui Pedro, ó. Pedro. No e-mail aqui vou chamar de Pedro, tá? Aqui eu vou colocar para ficar na ordem, né? 55, ó, 555 e o DDD 55. Ó, olha para cá, viu? Eu vou clicar aqui no send, ó, send, ó. Tá aqui, ó. Olha lá, perfeito. Pedro.
Então, olha que maravilha, como é simples e prático criar um API REST aqui no MedBuilder, tá? Então é isso, para o vídeo não ficar muito longo, né? Eu quis mostrar bem detalhado aí para você aprender de fato aqui como criar no MedBuilder, beleza? Então, espero que você tenha gostado. Clique aí no botão gostei, né, para ajudar o canal a crescer, né? É um sinal que você está gostando do conteúdo aqui. Caso você não é inscrito, se inscreva aí para você estar recebendo mais dicas legais como essa, tá? Então é isso, deixa teu comentário aí o que você achou, ou você pode sugerir novos temas aí para eu fazer vídeo, beleza? Valeu, fica com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!